E aí, galera da treta, fortemente? Tem muita gente falando que esse papo de fascismo e antifascismo é só para desviar a atenção da pandemia. E há quem diga que até a pandemia é zoeira. Então vamos dar uma analisada nesse negócio de fascismo no Brasil e ver se isso existe mesmo ou se é só papo furado para distrair a galera. Mas antes do vídeo, dá uma moralzinha aí no like, inscrição e tal, beleza? Então primeiro vamos definir fascismo. Fascismo é o nome do movimento político e filosófico ou regime tipo aquele do Mussolini lá na Itália, que faz prevalecer conceitos de nação e raça sobre valores individuais e que é representado por um governo autocrático e ditatorial. O povo arruma uma confusão na hora de falar de fascismo, nazismo, franquismo, salazarismo e até comunismo, haja visto o ministro das Relações Exteriores, por exemplo. Por isso que eu digo também que, quer dizer, isso tem a ver com o que eu digo, que fascismo e nazismo são fenômenos de esquerda, né? É a mesma lógica. É importante ressaltar que esses movimentos, em cada região em que ocorreram, eles apresentaram características únicas, o que não dá para você falar que são todos do mesmo tipo. Mas eles são bem parecidos em algumas coisas que a gente vai comparar aqui, basicamente 3, que são fascismo e nazismo, são os mais populares dos regimes totalitários de direita, e o comunismo, só para ver que não é a mesma coisa mesmo. No nazismo e no fascismo existe o culto a um passado mítico que eles querem resgatar, enquanto no comunismo, por exemplo, tem a crença num futuro utópico. Enquanto nazismo e fascismo são corporativistas, no comunismo o Estado é dono de todos os meios de produção. O mais óbvio, os de direita são anticomunistas. No nazismo existe a crença da superioridade da raça ariana, em detrimento de todas as outras. No fascismo existe a ideia de uma nação com uma raça única, que não respeita as diversidades culturais e sociais dentro de cada sociedade. Já no comunismo, a perseguição a outros grupos se dava basicamente a opositores políticos. Mas é claro que eles têm algumas semelhanças. Todos são antiliberais e possuem um partido único. A gente tem que lembrar aqui que a ideia de comunismo ela é bem diferente na prática e na teoria. O que o Marx falou é bem diferente do que foi aplicado na União Soviética, em Cuba, Coreia do Norte e tal. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes sobre o regime comunista porque não é o foco desse vídeo. Se quiser depois que eu fale sobre isso, só pedir aí que eu falo. Tem um canal que fala muito bem sobre os conceitos da ideologia marxista e comunismo. É o Tese 11, da Sabrina Fernandes. E eu recomendo muito para quem tem medo de uma ameaça comunista, por exemplo, ou para quem quer se aprofundar no assunto. O link vai aparecer aqui em cima. Devidamente definidos e explicados, vamos analisar se temos grupos e membros do governo que utilizam dessa ideologia fascista. O professor da Universidade de Yale, Jason Stanley, é o escritor do livro Como Funciona o Fascismo. Nesse livro, em 10 capítulos, ele indica características marcantes desses movimentos pelo mundo, que são culto a um passado mítico, propaganda, anti-intelectualismo, hierarquia, vitimização, distanciamento da realidade, lei e ordem, tensão sexual, Sodoma e Gomorra e Arbeit macht frei, ou O Trabalho Liberta. O Meteoro Brasil fez um vídeo sensacional explicando bem esses pilares, que eu também vou recomendar para vocês. Além do canal Meteoro Brasil, que eu adoro, ainda tem esse vídeo que é muito bom, que tá aqui também. Eu vou comentar alguns pontos do que ele fala. Primeiro, ele mostra a base da ideologia fascista. Fascismo é uma ideologia centrada em poder, lealdade e medo do outro. Isso significa uma ideologia baseada somente no poder e na vitória. O valor vem da força e da vitória. E eu não sei se você já viu um certo presidente falar isso aí, ó. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra! Vamos entender isso? Depois ele fala sobre a relação entre fascismo e verdade. E a verdade vem do oposto disso. Porque nenhum de nós tem um acesso especial à verdade. A verdade nivela o poder. A verdade é a nossa arma contra o poder. E antes que você diga, e o comunismo? Não significa dizer que não há um monte de coisas ruins na esquerda. O comunismo provavelmente matou mais do que o fascismo. O que eu posso dizer é que existem coisas ruins diferentes no mundo. E se você confunde as coisas ruins, então você não sabe qual coisa ruim você está enfrentando. O que explica bem o papo de nazismo ser de esquerda, segundo Olavo de Carvalho e seus seguidores. E quando o próprio Stanley fala do Bolsonaro ao citar
o Rodrigo Finkelstein, olha só o que ele fala. O modelo do Bolsonaro não é Trump, é Goebbels. Fascistas sempre chamam os seus opositores do que eles são. Sempre há um padrão. Os nazistas diziam que a grande imprensa mentia, enquanto quem mentia o tempo todo era eles. E veja se você não já ouviu coisas desse tipo sendo ditas por aí. Universidades são fascistas, são campos ideológicos. Quando feministas estão dizendo que lutam por igualdade, e como eles pensam que a igualdade é um mito, eles já acham que os feministas querem o poder. Os nossos opositores são duas coisas, são criminosos e preguiçosos. Nossos opositores são preguiçosos e eles usam o Estado para nos roubar. Outro ponto interessante são os manifestantes pró-governo dizerem que são patriotas ou nacionalistas. Mas o professor Stanley vê algumas diferenças entre isso aí. Uma versão do patriotismo é saudável, é uma devoção a te dar uma entidade política com ideais valiosos, como eu acho que o nosso país nos dá. Então, patriotismo é saudável. Já o nacionalismo é basicamente conectado à etnia, religião e herança. Eu acredito que pode ser tudo bem se o nacionalismo estiver a serviço da igualdade e da preservação das tradições. Como quem diz, olha, você não pode apagar minhas tradições. Mas se você quiser o nacionalismo como uma forma de dominação, aí isso nunca é bom. Agora a gente já sabe que tem alguns pontos que realmente existe fascismo no Brasil. E para quem viu o vídeo do Meteoro Brasil, sabe que a gente tem todos os pilares do fascismo. Mas que tal a gente correr o olho em algumas dessas manifestações que já aconteceram no Brasil, fora as que já foram comentadas? A gente teve a manifestação estilo Ku Klux Klan, na frente do STF, vários pedidos de intervenção militar no Brasil, o que reforça a ideia de culto a um passado mítico e apelo por uma autoridade ou por um governo autocrático. A gente teve manifestações com bandeira de movimento de extrema-direita na Ucrânia. Uma evidência de racismo melhor do que essa eu ainda não vi. A taxa de homicídios de negros é mais de 3 vezes a de não negros. Tem a ação policial nas favelas que pode ser evidenciada nesse vídeo, por exemplo. E algum desses pontos você pode ver num vídeo também da Gabriela Prioli, em que ela comenta a relação entre todos esses símbolos, ou alguns desses símbolos, principalmente os mais recentes, que eu também vou deixar o vídeo aqui na descrição. Mas por que tantos brasileiros se veem atraídos por essa ideia de fascismo? O Gessé Souza faz uma análise sociológica das origens desse fascismo no Brasil. Olha só. Muita gente vai ter medo de se proletarizar entre nós, né? Esse é um medo típico da classe média, né? Esse medo gera o apelo ao fascismo, à direita. São pessoas, especialmente na classe média, né, que são meritocráticas, ou seja, acham que o fracasso, por exemplo, se o país vai mal por condições econômicas, joga a culpa na vítima, nas vítimas, né? Quando a pessoa recebe esse tipo de condenação, ou ela se deprime, ou ela joga essa agressividade num objeto externo, né? É isso que o fascismo usa. Né? São bodes expiatórios, né? Antipetismo, gays, negros, minorias. Além do Gessé, o Christian Dunker faz uma análise psicológica de por que a gente tem essa atração pelo autoritarismo. A iniquidade na distribuição dos nossos recursos, nossos bens, né, os bens simbólicos, ela faz com que a gente associe a propriedade desses bens com as pessoas. Isso faz com que a gente reproduza a narrativa de tudo aquilo que tem que ver com política é sujo, é corrupto, é feito por pessoas com moralidade reduzida. Isto é um exemplo, né, de por onde se infiltra a nossa demanda de autoritarismo. A gente entende que a boa lei é feita pelo seu fundamento moral e não pelo seu fundamento cívico. Ou seja, que tem mais que ver com a família do que com a escola. Isso é fonte, então, de reprodução de formas de poder e de autoridade que estão muito pessoalizadas, né? Quanto mais pessoalizado está o poder, mais a gente precisa conviver, a gente é levado a conviver com o autoritarismo. Então, você ainda acha que não temos que nos preocupar e que ainda não existe fascismo no Brasil? Se acha, deixa aí nos comentários. O Estado brasileiro não é fascista, senão eu nem poderia estar fazendo esse vídeo aqui agora, né? Mas o fato de haver esses movimentos de extrema-direita de forma explícita no Brasil e eles ainda terem influência no governo é uma coisa muito preocupante. E se você ainda pode me ver falar esse tipo de coisa aqui, é sinal que ainda dá tempo de lutar contra essa ideologia. Se você não é fascista, ser antifascista é uma obrigação, dado o risco que essas ideias representam.
E se você quiser me xingar, concordar, discordar, corrigir se eu falei qualquer merda ou sugerir tema de outros vídeos, deixa aí nos comentários. No mais, bora pro fight!